Hoje, vamos para a Itália, mais precisamente perto de Veneza. Não vamos falar sobre os pontos turísticos, mas sim nos afastaremos um pouco de Veneza e desembarcaremos em uma ilha impressionante. Essa ilha não era famosa por seus antigos edifícios monumentais ou terreno, mas sim pelo contrário. Ela se tornou famosa devido ao seu passado sombrio, que incluiu grandes tragédias entre seu mar e solo. Agora, a ilha se tornou um destino para turistas e aventureiros de outro tipo, ao invés de turistas comuns. Pare de falar, respire fundo e se prepare, pois hoje vamos para a assustadora ilha italiana de Ofélia. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal e não faz parte da nossa família, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Esperamos por você, então vamos começar. A ilha de Ofélia é uma pequena ilha isolada situada entre a cidade de Veneza e a ilha italiana de Lido. Embora Veneza e suas ilhas vizinhas sejam destinos turísticos populares para turistas de todo o mundo, Ofélia é uma história completamente diferente. A ilha não está aberta aos turistas por ordem das autoridades italianas e o acesso a ela requer muitas transações e documentos oficiais, ou de forma mais fácil através de contrabando, com a ajuda de proprietários de barcos e pessoas que têm pequenas embarcações. A fama da ilha, apesar do seu isolamento, se deve ao seu passado sombrio, que inclui histórias e notícias assustadoras sobre todos os detalhes trágicos. A história remonta ao século XIV, mais precisamente ao ano de 1348, quando a peste, também conhecida como a peste negra, se espalhou. Na época, nenhum tratamento era conhecido para essa doença. A ilha foi aprovada como um centro de isolamento, e um hospital e centro de isolamento foram instalados lá. Doentes de todas as partes do país, ou melhor, do continente europeu, foram deportados para esta ilha. No entanto, o objetivo não era tratar esses doentes, mas isola eles, e posteriormente, assassina eles. Documentos históricos tratados por muitas fontes indicam que a maioria dos pacientes foi arrastada, torturada e a maioria deles acabou morrendo não da doença, mas queimados vivos em crematórios. Infelizmente, a tragédia não acabou aqui. Após a peste negra, muitos habitantes da ilha faleceram enquanto outros retornaram às suas casas, incluindo membros da equipe médica e trabalhadores. No entanto, a peste retornou em 1630, resultando em dias sombrios, crematórios e valas comuns. Infelizmente, cenas terríveis se repetiram e a ilha ficou conhecida como a Ilha da Morte Negra ou a Ilha da Peste devido aos incêndios em massa. A ilha também se tornou famosa por conta de coisas estranhas que aconteceram nela. De acordo com várias fontes, como The Daily News e The Huffington Post, a ilha é conhecida por ser mal assombrada. O solo da ilha é extremamente fértil devido a uma descoberta chocante e aterrorizante: 50% da composição do solo é de cinzas humanas. Sim, você ouviu corretamente, cinzas humanas. Portanto, se você tiver a oportunidade de visitar esta ilha, se lembre de que está pisando em um solo que é metade composto de cinzas humanas. O terror continua mesmo depois disso. A ilha é cercada por águas cheias de vários tipos de peixes, o que poderia ser um destino popular para os pescadores. No entanto, é raro ver pescadores nas águas que cercam a ilha por uma razão aterrorizante. De acordo com relatos e observações de pescadores, eles evitam pescar naquela área porque o que fica preso em suas redes não são peixes inúteis, animais marinhos ou sujeira, mas sim restos humanos e crânios. Esses achados aterrorizam todos que olham para eles e lembram das tragédias que a ilha testemunhou. Não se trata apenas das tragédias que afetaram os doentes da peste negra, mas também das que ocorreram posteriormente. A história da ilha é marcada pelo fim da peste negra e do isolamento, mas ela se tornou um depósito de munições e armas usadas por Napoleão Bonaparte em suas guerras no século XVIII. Avançando para o século XIX, a ilha se tornou um lugar para abrigar doentes mentais. Posteriormente, um hospital psiquiátrico foi construído. Infelizmente, o hospital era mal estruturado e mais parecia um local de exílio do que um centro de tratamento e reabilitação adequado. Vários rumores e fofocas cercavam o hospital, principalmente sobre as torturas que os pacientes eram submetidos, o que, muitas vezes, resultava em suas mortes. No entanto, a história mais famosa associada a esse hospital era de um médico que, segundo a narração, se aproveitava da falta de vigilância e do descaso dos doentes com suas condições para realizar experimentos terríveis e cirurgias imorais. Um exemplo notável era a inserção do martelo no cérebro de um paciente, a fim de determinar quais partes do cérebro responderiam primeiro à penetração. Esse comportamento traiu a ética médica e profissionalismo desse médico. Esse médico,
devido às suas estranhas experimentações, acabou sendo responsável pela morte de muitos pacientes. Mas, curiosamente, há relatos de que ele próprio morreu de forma horrível. Segundo algumas versões, ele teria tropeçado e caído do topo da Torre Cineira, enquanto outras afirmam que ele cometeu suicídio para escapar das vozes e fantasmas que o assombravam. Há também histórias mais estranhas que sugerem que os fantasmas dos pacientes que ele matou teriam empurrado o médico da torre, resultando em sua morte. E quando ele caiu, a campainha da torre tocou sozinha, criando ainda mais lendas e mistérios em torno da ilha assombrada. De acordo com relatos informais, o hospital psiquiátrico foi fechado e passou por reformas para ser utilizado no século XX como lar de idosos ou centro de terceira idade. Esse uso permaneceu até 1975, quando a instalação foi definitivamente fechada devido a sons estranhos, movimentos de sombras e ao toque do sino da Torre Cineira, que eram ouvidos sem a presença de ninguém no topo da torre, sugerindo a presença dos espíritos furiosos da ilha. Muitas histórias foram atribuídas aos antigos residentes da instalação, bem como aos médicos e enfermeiros que trabalharam lá, falando de vozes e visões estranhas que causavam medo e perturbação. No entanto, é importante destacar que não há comprovação científica dos relatos sobrenaturais relacionados à ilha. Durante nossa pesquisa, não encontramos evidências de estudos ou documentação científica que procurassem explicar os fenômenos estranhos associados à ilha. Apesar disso, a história assustadora e misteriosa da ilha tem atraído a atenção de turistas curiosos, incluindo aqueles interessados em aventuras sobrenaturais e em explorar a presença de fantasmas. Muitas pessoas visitaram a ilha e algumas delas registraram a experiência em vídeos que foram compartilhados nas redes sociais. Um dos vídeos mais conhecidos foi exibido no programa de televisão Ghost Adventure, no qual a equipe passou 24 horas equipada com detectores de fantasmas e acompanhada por música aterrorizante, passos claros e outras cenas assustadoras, todas documentadas pelas câmeras. Uma das cenas mais marcantes envolveu os apresentadores do programa fazendo uma pergunta em italiano: "Você é um assassino?" Ruídos estranhos e pequenas explosões surgiram repentinamente da escuridão em resposta. Os exploradores britânicos Matt Padden e Andy Thompson também postaram um vídeo em seu canal no YouTube, documentando cenas da ilha em que conseguiram se infiltrar. Eles mostraram o famoso hospital psiquiátrico, prédios abandonados e incineradores em massa. Durante o passeio, os exploradores mencionaram o medo que sentiram da pessoa que os levou até a ilha e declararam que a energia negativa e o terror que sentiram enchiam seus corações só de olhar para os restos dos edifícios da ilha. A situação desses dois exploradores piorou com o som do sino vindo da famosa Torre Cineira, que podia ser ouvido em toda a ilha. No entanto, nenhum desses vídeos pode ser confirmado. Os céticos acreditam que tudo pode ser atribuído a efeitos audiovisuais, à idade dos edifícios e ao seu mau estado, que podem ter causado alguns dos sons ouvidos por aqueles que visitaram a Ilha Assombrada. Apesar disso, é certo que a ilha existe e sua história é conhecida. Embora não esteja incluída nos pontos turísticos italianos, e apesar das severas dificuldades e restrições impostas pelas autoridades para quem deseja visitar a ilha, os amantes de aventura e os interessados em tudo que é sobrenatural e estranho consideram esse lugar um dos mais destacados para satisfazer sua curiosidade. É interessante notar que o governo italiano colocou a ilha de Ofélia à venda, juntamente com outras ilhas, para combater as dificuldades econômicas. No entanto, aparentemente, a reputação da ilha a precedeu, e ninguém se atreveu a comprar. Portanto, a ilha italiana de Ofélia continua sendo uma das ilhas mais famosas do mundo. E vocês? Se atrevem a visitar essa ilha? Ilha de Ofélia, uma das ilhas mais famosas do mundo, cujos edifícios, terra e mar testemunharam terríveis tragédias e grandes injustiças que afetaram milhares de pessoas que não tinham culpa, além de terem sido acometidas por uma doença, seja orgânica ou psicológica. A injustiça e a brutalidade dos seres humanos eram mais duras para eles do que o flagelo e a dor da doença, tornando esta ilha um testemunho claro de tudo o que aconteceu. Essa história é semelhante à de muitos lugares da Terra que testemunharam e ainda testemunham a brutalidade humana e a injustiça com o próximo. As razões são variadas, mas a injustiça permanece constante. É possível que esses locais tenham sobrevivido ao longo da história. Sua história e registros podem ajudar a garantir alguma justiça para as vítimas que passaram por seus terras e solo. É importante que suas vozes, histórias e experiências sejam compartilhadas para que as pessoas do futuro possam saber sobre elas. A Ilha da Ofélia não é o único lugar com essa questão, há muitos outros e o assunto provavelmente continuará. Esses lugares têm um lugar em nosso mundo e, se Deus permitir, podemos nos encontrar com eles um dia.
E esse é o final do nosso vídeo de hoje. Se gostou, curte e compartilha com seus amigos e não deixa de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. Tchau e até o próximo vídeo.